Mas é um quarto estratégia. Obrigada por você estar aqui comigo. Daqui a pouco vai sair a gravação e a gente pode compartilhar com os nossos irmãos. Vem para cá sem demora. Clifton Rocha, que já ficamos sem som, não podemos demorar mais nem um minuto. A hora que não para, deixa Deus te usar e cai aqui para a sala para nos ensinar. Bom dia, graça e paz a todos. Que Deus possa estar abençoando a cada um que já está presente e aqueles que vão assistir essa live depois que for para o ar, né. Eh, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Mateus capítulo 8, versículo de número 23. O que Deus tem para a gente nessa manhã é maravilhoso, glorioso. E eu quero desde já agradecer a confiança que Deus tem nos dado, acima de tudo, e a Mônica e todo o grupo aí que tem nos dado essa confiança, né, graças a Deus. Vamos fazer uma menção dessa palavra e nós vamos viajar um pouquinho em umas coisas que Deus já colocou no meu coração, hein. Diz assim o texto sagrado, precisamos do tempo, né, e eu vou fazer essa leitura bem rápido. "E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glorioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa leitura que foi feita. Que possamos, Pai amado, ser usado por Ti nesta manhã, conforme a Tua pastora já orou, Pai. Que possamos atingir os alvos, Senhor meu Deus, os corações, as vidas, Pai, que aqui já estão, Pai, mas as que ainda vão vir assistir esse grande trabalho. Nos abençoe e nos oriente em tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu confesso que estou muito satisfeito com o que Deus colocou no meu coração na manhã desse dia para falar para a amada igreja, para cada um que vai nos ouvir e assistir depois. Mas esse texto, ele serei bem breve nele, mas vamos para outro caminho aí também. Diz aqui que Jesus estava num barco, estava numa certa situação confortável, dormindo, descansando, mas veio a tempestade, ventos fortes, e os discípulos chamaram, como você já leu e acompanhou, chamando a ele, e ele então diz uma simples frase: Por que temeis, homens de pequena fé? Mas como nessa manhã Deus nos colocou um tema, esse tema eu tenho como título: Estou fraco. Estou fraco. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração na manhã desse dia. E nesse tema ele mostra que esses discípulos estavam ali andando com Jesus, caminhando com Jesus, mas no entanto, naquele momento da aflição, necessitou de Jesus intervir. Mas não se preocupe, eles não estavam errados. Jesus, depois, no capítulo 10, versículo 1, que vai dar a eles essa autoridade para poder repreender todos esses mal. Mas Jesus sabia que já tinham ali condição de fazer isso. Mas isso é o que nós imaginamos, né? Mas vamos então agora compreender algo que Deus colocou no meu coração. Numa certa cidade, havia um casal que pregava o evangelho genuíno, verdadeiro. Esse homem, ele saía, esse pastor, esse líder, saía da cidade dele, caminhando, cidade pequena, interior, e ele pregava em igreja, constantemente, falava do amor de Cristo. E a sua mulher companheira, sempre ao lado dele, também o auxiliando, e ele sempre pregando. E certa vez, com muita eloquência, muita dedicação ao ensino da palavra,
ele foi a uma igreja e lá ele pregou, lá ele falou sobre a mulher de fluxo de sangue, que se encontra no livro, e ele assim citava muito bem. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 20 ao 22, está escrito sobre a mulher do fluxo de sangue. Lá em Marcos também, capítulo 5, versículo 24 ao 34, consta também a história da mulher do fluxo de sangue. Em Lucas capítulo 8, versículo 43 ao 48, também fala também a respeito da mulher do fluxo de sangue. E ele pregou com muita eloquência, pregou com muita propriedade, e citou ali aquela mulher que tinha tamanha fé, que ao encontrar-se, sabendo que Jesus estava naquele local, ela mesmo não podendo estar no meio da multidão, por causa do fluxo de sangue, na época era assim, e aí ela foi até Jesus e tocou em suas vestes, e ali ela foi curada. E ele pregou com uma eloquência tão grande, e muitas pessoas vieram para Jesus, muitas pessoas aceitaram a Cristo, outras foram renovadas, saíram dali satisfeitas e convictas do Jesus que ele estava pregando. Em certa outra ocasião, em outra cidade, outra igreja, outro local, ele também pregava com muita eloquência também, falou sobre Bartimeu, filho de Timeu, o cego de Jericó. Ele citou muito bem também a palavra e falou lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52, fala a história desse cego de Jericó. Ele pregou com muita eloquência também, falou muito bem a palavra do Senhor Jesus Cristo. E citou em Mateus capítulo 20, versículo 29 a 34, está lá a história de Bartimeu. E Lucas 18, capítulo 35 ao 43, também consta a história de Bartimeu e descreveu toda a história e mostrou a fé daquele homem que estava sentado mendigando, mas quando viu Jesus passar, ele gritou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus fez a cura, Jesus fez o milagre. E ele pregou tudo isso e falou com muita eloquência também. E ali muitas vidas se salvaram, muitas pessoas foram para Cristo, pessoas foram renovadas, pessoas foram salvas. E a sua fé cada vez aumentava em pregar e falar do amor de Cristo. E a sua mulher sempre ao seu lado, falando e anunciando junto com ele aquilo que ela escutava de seu marido. E ter bom testemunho, um casal realmente exemplar, aquele casal que nós chamamos de verdadeiros crentes. E uma certa vez, em outra igreja, ele pregou e falou o seguinte texto. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Esse homem também pregou e falou, é na fraqueza que nós somos fortes. E ele pregou realmente a Bíblia Sagrada. Ele falou verdadeiramente aquilo que nós aprendemos todas as manhãs no grupo Gente que Transborda. Ele falou tudo aquilo que verdadeiramente está no livro sagrado, onde nós intitulamos Bíblia Sagrada, esse livro de capa preta, e hoje muitas igrejas, muitas denominações, muitas mulheres e homens usam agora as Bíblias bem floridas, bonitas, e eu até tenho também com leituras diversificadas, mas que levam ao mesmo Cristo, ao mesmo Salvador, esse que morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E esse homem, então, agora prega nessa igreja e fala sobre a fraqueza e fala sobre estar firme no Senhor. E muitas vidas foram salvas. Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas foram renovadas, pessoas foram firmadas no Evangelho. E ele sai dali como? Um homem satisfeito. Mais uma vez, Deus havia operado através dele. E a sua esposa ao seu lado. Só que ao caminhar para a sua casa, juntamente com a sua esposa, ele passando por um certo lugar, um vilarejo, e viu ali uma grande multidão de pessoas. Muita gente mesmo, alvoroçada, e ele parou em meio àquelas pessoas e foi até aquele meio também para poder ver o que estava acontecendo. E chegando lá, ele viu um homem pregando o mesmo Cristo que ele pregava. Um homem falando das maravilhas do Senhor Jesus Cristo. Só que esse homem não estava acompanhado, estava com outros homens também, outras pessoas
falando do amor de Cristo, também falando sobre a Bíblia Sagrada e citando os mesmos textos que nós citamos, e ele também citava. Os mesmos textos que o pastor pregava, aquela irmã estava ao lado dele, sua esposa também anunciava. Ele achou aquilo muito bacana e muito bonito. Só que ele abriu nele uma desconfiança daquele povo, abriu nele uma desconfiança. Aquele homem era um homem muito espiritual. Aquela mulher andava ao lado dele e começou a ver algumas coisas que eles não concordaram, mas estava dentro do texto sagrado, estava na Bíblia Sagrada. Estavam realmente anunciando o mesmo evangelho que ele seguia, mas espiritualmente falando, ele via que tinha algo errado naquilo ali. E eles foram próximos aqueles homens, e ali bem próximo, olhando para aqueles homens sentiram algo diferente, e falou com aquele casal. E aquela mulher, então, vocês estão pregando o evangelho, mas estão numa vida mentirosa. Aí elas, você acha que nós somos mentirosos? Então vamos fazer uma prova contigo. E aquele homem, então, ele se firmou, olhou, e aquele casal ali, atemorizado, em aspas, porque estava vendo o evangelho genuíno sendo pregado, mas vendo espiritualmente que algo errado estava acontecendo, mas não sabia discernir. E aquela mulher, porque estava sempre com o marido, sempre vendo ele pregar, aquela mulher olhou e falou assim: "Ó, meu marido prega o evangelho, mas eu vejo algo errado em vocês". Aí aqueles homens falam assim: "Nós vamos provar a vocês que Jesus está conosco". E aí aqueles homens fizeram uma roda em volta a ela, porque ela foi afrontosa e falou para ele: "Então me provem que Jesus está com vocês". E quando fizeram aquela roda, o marido como ficou lá do lado de fora dessa roda. E ele saiu dali atemorizado, sem saber o que eles iam fazer com aquela mulher, foi até a sua casa, andou rápido até a sua casa, e na sua mente ele falou: "Se fizerem alguma coisa com a minha mulher, eles vão se dar mal comigo". Foi em casa, como era de roça, de interior, pegou uma grande peixeira, uma grande faca, e foi em direção de novo àquela cidade de novo, bem próximo de sua casa, mas não podia andar rápido, porque a faca ele colocou na cintura e não podia andar rápido, porque ela realmente incomodava por ser muito grande. E chegando lá próximo, já havia sido dissipado algumas pessoas daquela cidade. Já haviam algumas pessoas ido embora, já tinha acabado tudo. Só que ele viu, chegando mais próximo, ele viu alguns grupinhos. E quando ele olhou, ele viu pessoas mortas, pessoas caídas dentro de saco plástico transparente. E aquele saco plástico transparente, ele olhou de um lado para o outro procurando sua mulher, e quando olha, ele vê a terceira pessoa, e era sua mulher naquele saco plástico. Ele atemorizado com aquela faca, ele falou: quero essas pessoas, quero essas pessoas. E, no entanto, ele já não as achou, mas a mulher estava morta. O que nós queremos trazer para a nossa meditação na manhã desse dia é que esse homem, verdadeiramente, ele pregava o evangelho de Cristo. Ele era um homem que dava exemplo. Ele era um homem que verdadeiramente falava e pregava Cristo na cruz do Calvário. O homem que morreu pelas nossas vidas e ao terceiro dia ressuscitou, deixou o Espírito Santo que nos fala nessa manhã. É o Espírito Santo que nos orienta, que nos mostra o caminho. Mas aquele homem, então, agora, de frente daquela situação, ele ficou ali estarrecido. Só que ele procurou, com as suas próprias forças, tentar resolver aquilo que ele havia visto de errado. Embora ele pregasse, mas na hora de atuar como homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, ele procurou atuar da forma dele, do jeito que ele vivia naquela cidade, como ele via as pessoas fazer. O que nós queremos trazer para a nossa meditação na manhã desse dia é porque nós estamos diante do Evangelho de Cristo, onde nós pregamos e anunciamos o verdadeiro Evangelho. Mas quando se levanta uma tempestade, quando se levanta os ventos, quando se levanta grandes multidões de problemas e dificuldades, ao invés de nós usarmos a autoridade do Espírito Santo para poder repreender todo o mal, nós recorremos às nossas forças. Ainda que pregamos o evangelho genuíno, ainda que pregamos sobre as maravilhas do Senhor, ainda que pessoas sejam salvas
pelo evangelho que nós pregamos. Querem que pessoas sejam renovadas pelo evangelho que nós pregamos. Na hora que verdadeiramente as coisas acontecem, nós queremos atuar como seres humanos e não como seres espirituais, para poder repreender todo o mal. E nesse texto que nós lemos, vimos agora Jesus Cristo. Não se esqueça que nós estamos sobre um tema de estou fraco. Nesse texto nós vimos Jesus Cristo ali descansando. E quando aqueles homens se levantam e vê a tempestade, chama Jesus Cristo, e Jesus Cristo repreende aquela tempestade e fala para eles: homens de pequena fé. E aí nós olhamos para essa história que eu contei e vimos esse homem da mesma forma, pregando o evangelho, mas a fé dele não era o suficiente para fazer e resolver todos os problemas dele, todas as dificuldades. Ao contrário, quando ele pregou na sua última igreja, naquela noite, naquela tarde, talvez, ele falou: porque quando estou fraco, então estou forte. E por ele se achar fraco naquele momento, diante daqueles homens, ele achou que era forte fisicamente, foi lá resolver com as suas próprias mãos. Só que a Bíblia Sagrada, ela nos mostra um texto também, no livro de Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9, diz que a minha graça, Jesus Cristo falando, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na hora que nós se identificamos com um problema, uma dificuldade, e nós mostramos para Jesus Cristo que nós somos fracos e não conseguimos atuar naquela dificuldade, é a hora que nós chamamos Jesus Cristo, igualzinho os discípulos fizeram. Chamou Jesus Cristo. Às vezes levanta-se um problema tão grande diante de nossa face, de nossa família, de nossa casa, nosso trabalho, que é realmente necessário chamar Jesus Cristo. Mas só que no livro de Mateus, capítulo 10, muda uma história que essa história te ensina e ensina você hoje. Mateus, capítulo 10, versículo 1, Jesus dá autoridade para os seus discípulos, para os 12 discípulos. E diz o texto sagrado: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Então agora sim, os discípulos recebem essa autoridade. Agora sim, os discípulos recebem esse poder. E esse poder, ele veio para nós. Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos homens e mulheres tementes a Deus e que têm esse poder para repreender todo o mal. Então, na sua casa, na minha casa, o inimigo não pode mais ter poder. Nós temos que ter essa autoridade e usar dessa autoridade, como na verdade já temos essa autoridade. Nós temos que usar, porque muitas das vezes pegamos o problema e queremos resolver com as nossas próprias mãos. Regaçamos as mangas e agora ele vai ver. Regaçamos as mangas, agora ela vai se ver comigo. Regaçamos as mangas, agora ele vai ver o que eu vou fazer com ele. No entanto, quando nos calamos e falamos e apresentamos o problema, a dificuldade, a tempestade, o vento e todo o mal que vem sobre as nossas vidas, apresentamos ao Deus que nós servimos e mostramos ao Deus que nós servimos, que nós pedimos em nome do Filho dele, Jesus Cristo. O nosso Deus nos dá essa autoridade para repreender todo o mal. Nessa manhã, Deus colocou no meu coração essa mensagem, porque esse homem, na história que eu li, ele pregou e pregou muito bem. Esse homem, na história que eu citei, ele anunciou o evangelho genuíno e verdadeiro. Mas na hora que as circunstâncias, os problemas, as dificuldades vieram sobre a sua vida, ele tentou resolver com as suas próprias mãos. E as consequências foram catastróficas. Foram muito ruins. Quando ele poderia simplesmente pegar sua esposa e sair dali, ou com uma autoridade maior ainda,
repreendeu todo o mal e aqueles homens serem envergonhados ou até mesmo expulsos os demônios daquelas vidas. No entanto, ele decidiu tomar a iniciativa com as suas próprias mãos. E com isso pagou, na história que eu contei, um preço muito alto. Então, nessa manhã, que possamos meditar na mensagem desse dia. Que quando vier o problema, a dificuldade, que você possa ter essa autoridade para repreender todo o mal. Nesta manhã, a mensagem que Deus colocou no meu coração é para que você possa, quando vir todo o problema sobre a sua vida, se preocupar sim, mas se deixar levar pela preocupação, não. A irmã, nossa pastora Rosimar, acabou de orar e pedir ajuda pela jovem. Ela se preocupou, ela se preocupa. Eu me preocupo, você se preocupa. Eu me preocupo e oro, e você ora também pela vida dela. Mas sabemos muito bem que nós não podemos tentar fazer aquilo que os médicos foram deixados para fazer. E muito menos ainda, deixar que Deus possa impedir que a obra seja feita através dos médicos, através das ajudas, muitas das vezes psicológica, muitas das vezes do profissional da área da saúde. Mas nós pedimos a Deus para repreender todo o espírito da morte, nós pedimos a Deus para repreender todo o mal. E quando nós pedimos e usamos dessa autoridade, conforme a vontade dele, do Pai, é dele, não é porque nós recebemos o poder que tem que ser tudo a nossa vontade. Não é porque nós recebemos esse poder, essa autoridade, que vai ser feito do nosso jeito. É conforme a vontade dele, o querer dele. Que nessa manhã possamos meditar nessa mensagem, meditar naquilo que Deus colocou no meu coração, para falar para cada um que nos ouve nessa manhã. Que possamos estar cientes de que o Deus que nós servimos, que ainda que pareça estar dormindo, não se preocupe, se você chamar a atenção dele, conseguir falar com ele e ele vai te ouvir, ainda que você ache que ele esteja dormindo, como na lição, no texto que nós lemos. Certamente ele vai nos ouvir e vai atender a sua oração, a sua petição, segundo, mais uma vez eu cito, a vontade dele. Porque a minha vontade pode ser que não seja boa. Na história que eu trouxe, se o pastor talvez orasse ali e falasse para que Deus repreendesse, conforme a vontade dele, do pastor, talvez Deus não fizesse. Mas se ele repreendesse, em nome de Jesus, e pedisse que pudesse guardar a família dele, certamente a mulher dele não morreria. Mas nessa história que nós lemos, falamos, citamos, é para que eu e você medite. O texto e o tema dessa manhã foi: estou fraco. Mas a minha oração é que eu hoje me fortaleça mais e mais no poder e na graça do Senhor Jesus Cristo. É que você se fortaleça mais e mais no poder de Deus. Se fortaleça mais e mais e que possa estar todo o tempo atento para o que Deus mandar fazer, que faça. Meu pastor, dirigente da minha congregação, ele fala o seguinte: que eu esteja no lugar que Deus queira que eu esteja. E quando isso acontece, as coisas acontecem conforme também a vontade de Deus. Que possamos estar atentos àquilo que Deus faz na nossa vida, mas mais atento ainda naquilo que vem contra a nossa vida, para que possamos ter essa autoridade que foi dada aos discípulos, aos 12 discípulos, para poder repreender todo o mal. E quando nós colocarmos as mãos sobre o doente, ele seja curado. Quando nós intercedermos e pedirmos, possamos ver as nossas orações atendidas. E nessa manhã, cada um que nos ouve nessa manhã, possa estar sendo abençoado por essa palavra. E que quando vir a dificuldade, lembrar-se que você ouviu do irmão Clifton Rocha uma mensagem onde te fortalece a buscar nele, no Senhor Jesus Cristo, e não na força dos braços. Que Deus abençoe a todos. E quando os irmãos orarem, não esqueça de orar por mim, porque eu careço das orações de vocês, porque também estou fraco.
e preciso da força do Senhor Jesus Cristo. E essa força não vem se não tiver a oração de vocês. Esse fortalecimento não vem se eu não buscar o Senhor. Então me ajudem para que eu possa continuar buscando o Senhor e prosseguir em conhecê-lo em todo o tempo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Clifton. Obrigada, hein? Se você entrou aqui fraco, você já sabe o que tem que fazer. O Senhor já concedeu a você essa autoridade, já foi entregue para mim e para você. Então você tem a autoridade dele. E se tiver fraco, né, tá tudo certo, porque aí ele se faz forte na minha e na sua vida. Obrigada, Clifton, que o Senhor continue te usando. Daqui a pouco essa live vai estar gravada, você pode compartilhar com seu irmão. E às quarta-feiras a gente segue assim com esses estudos. Zita Guimarães, ora aqui para finalizar, ora pela vida do Clifton, da Manu, e vamos orar pela vida dos nossos irmãos, porque assim vamos nos fortalecendo. Vem para casita. Amém. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, Senhor, nesta manhã, por esse estudo. Senhor, muito obrigada, meu Deus, pela palavra que o Senhor colocou no coração do nosso irmão Clifton. O Senhor continue abençoando a vida dele, a família dele. Tudo aquilo, Senhor, que ele colocar a mão vai prosperar, Senhor. Tudo aquilo que é caro para ele, que o Senhor guarde, Pai. Livra ele de todo mal. Que somente a força dele esteja no Senhor. Que a nossa força é somente no Senhor, Pai. E o Senhor disse para que a gente não venha desistir nunca, porque nós temos um Deus forte em nós. Por isso eu te agradeço, Senhor, por mais um estudo, por mais uma quarta estratégia. Orando, Senhor, já apresentando também a vida da Manu. Pai, o Senhor coloque no coração dela, Pai, o quanto, Senhor, ela é amada, o quanto o Senhor tem guardado ela, tem livrado ela de todo mal, que ela possa se fortalecer e se revestir no Teu Espírito Santo, porque somente a nossa força vem do Senhor, não vem de nós mesmos, porque nós mesmos não temos força, a nossa força é somente no Senhor. Por isso nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por mais um estudo, pela tua palavra revelada, que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre nossas vidas, que possamos nos achegar cada vez mais ao Senhor. Que as bênçãos do Senhor, que enriquecem, não acrescentam dores, estejam sobre nossas vidas com mais sabedoria, com mais entendimento, com mais da tua presença em nossas vidas, Senhor, que possamos sempre te buscar em primeiro lugar, porque sabemos que essa é a tua palavra que nos manda fazer. Nós te buscamos em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Eu oro para a vida da pastora Mônica, que o Senhor fortaleça ela, dê um dia para ela abençoado, novidade de vida, e que o Senhor aguarde ela de todo mal, assim como cada uma das minhas irmãs que estão aqui, meus irmãos, daqueles que não puderam entrar, também através de nós, a bondade do Senhor nos segue. Por isso eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Obrigada, Zita. Obrigada. Obrigada a você que está aqui comigo. Queridos, a Michelle acabou de botar uma mensagem no grupo. Se puder, guarde um tempinho da sua vida e ore pela vida da Michela e do seu espaço lá. Beijo no seu coração. A gente se vê amanhã na quinta de oração. Não desanima, não, meu povo. Vem para cá que orando a gente fica forte e continua nessa caminhada aí. Beijo grande e até amanhã.